Olá amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o vídeo é sobre testemunho. E se você ainda não me conhece, eu sou a Alessandra. Eu criei o canal aqui para edificar sua vida com a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus como um devocional, como um testemunho, como uma edificação na sua vida, para transformar seu pensamento, para te entregar uma palavra de Deus para sua vida. E esse testemunho sobre meu filho. Semana passada, ele teve um problema na perninha dele. Levei no postinho, ele foi mandado para urgência. E da urgência foi mandado para outro hospital especializado em criança. Sim, o nome é Ninho Jesus. E eu vi a mão de Deus em tudo mesmo. Em tudo, desde que eu li a palavra que ele me deu. Mas ainda eu não tinha entendido e tal, né? Porque a gente lê uma palavra, não entende e fica ali. E espera acontecer a coisa que Deus quer nos mostrar, para depois a gente entender o que significou essa palavra. E sexta, passou tudo isso, ele foi internado, ficamos lá no hospital. Sábado também e domingo. Do sábado pro domingo, me deu um desespero assim e era meia-noite. Eu fui pra fora assim, deixei eles com as enfermeiras, fui tomar uma Coca-Cola e fui pensar. E veio o Salmo 98 pra me ler pro meu filho, pra me ler ali no quarto. E li e coloquei a mão sobre ele, declarei cura. E de manhã, no sábado, Nini, vamos declarar cura na sua perninha, que Jesus vai te curar. Ele vai te curar porque ele tem esse poder, ele nos deu esse poder também para colocar a mão e curar. Eu ensino tudo isso pra ele, tá? E eu ali, sabe, de noite, já era meia-noite, quase 1 hora da manhã, lendo o Salmo 98. E depois eu li outro salmo que eu não lembro agora. Não lembro agora qual o outro salmo. Li. E tá, passou. E no outro dia o menino parecia que não tinha nada. Não tinha nada. Não tava mais mancando. Tava bem, já tava pulando pra tudo que é canto. Queria correr já. E aí o Nini, tá doendo sua perna? Aí ele, não, Jesus já me curou. Aí toda hora ficava perguntando, né? Porque não sei, né? Vai que ele tá sentindo dor e tá falando isso. Porque criança tem dessa, né? Mas ele não. Não, Jesus já me curou. Jesus já me curou. E segunda-feira a gente teve alta, mas a gente tinha uma alta domiciliar. Eles ficavam ligando pra ver como ele tava, videochamada, pra ver como tava a perna, se tava com dor e tudo isso. E quando eu cheguei em casa, eu acho que já era terça-feira, eu lembrei da passagem que Deus me deu. Deus me deu. Eu acho que eu fiz até um vídeo aqui. E aí agora que eu tô lembrando, eu fiz um vídeo dessa coisa. Como a gente se engana no próprio entendimento, pensando que é uma coisa e é outra. Por isso que a gente tem que pedir muito discernimento de Deus para saber o que Ele quer de verdade. Mas vou até mostrar aqui, tá em... Eu acho que eu fiz um vídeo mesmo disso. Aqui. Tá em 1 Crônicas 13. Que tá bem assim. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Mas esses 3 meses, eu até, quando eu fiz esse devocional aqui, eu coloquei um marca-texto, ó, aqui, ó. Foi antes de acontecer isso com meu filho. Antes. Uma semana antes, eu acho. Uma semana não, acho que foi na mesma semana. E esses 3 meses, foi os 3 dias que o meu filho ficou lá no hospital. E eu desativei as redes sociais pra me ficar mais tranquila, pra me escutar mais Deus, tirar as distrações. Eu, sabe, só queria estar lá, só queria estar de boa, não ficar no celular. Fiquei ali na presença de Deus mesmo. Ai, desculpa aí. Deu sono agora. Mesmo ter tomado 1 milhão de café, eu sei que Deus curou meu filho, porque ele tava ruim, tava doendo. Porque antes de eu levá-lo pro hospital, um dia antes, quinta-feira, tava doendo a perninha dele. E ele tava mancando muito. E ele tumbado, assim, não tem quando as crianças tão doentes e fica tumbado assim? E eu vou te falar aqui que quando eu, Alessandra, estou saindo da vontade de Deus, acontece algo. Sim, foi da vez da otite do meu filho. Eu tava meio que saindo da vontade de Deus. Ele foi lá, falou, pera, não porque Deus é ruim, porque Ele cuida do meu filho o tempo todo, porque a gente tá aqui num país de primeiro mundo. E eu não tô falando isso pra me gabar, não, mas é porque
Até nisso ele cuida. Porque lá no Brasil pode ser que demorasse mais para ele ser atendido, sabe? Podia ter acontecido isso e ter causado algo mais sério, mas aqui não. No mesmo dia a gente foi internado no hospital especializado para criança, com um quarto só pro Nicolas, com tudo do bom e do melhor, sabe? E eu agora entendo porque Deus nos trouxe até aqui. Não que aqui as coisas sejam maravilhosamente, ai meu Deus, eu tô no paraíso. Não, aqui tem suas dificuldades com a língua, com coisas do governo pra resolver. Não é tão fácil assim como parece assim. Ah, cheguei aqui, imigrante, vai dar tudo certo. Eles vão me... Não, calma. Mas a gente já tá aqui há 3 anos e pouco. O Nini já tem o respaldo ali pra ser ajudado no hospital. Mas o ponto é, quando eu tô começando a sair da vontade de Deus, Ele manda algo pra mim voltar os olhos pra Ele. E sabe o que eu mais tenho medo? É de hospital. Porque minha mãe faleceu já. E eu tava com ela. Não tem aquele barulhinho que fica lá do... Fica pip, pip, daquelas máquinas. Eu tenho trauma daquilo, porque quando minha mãe, antes dela falecer, ela ficou ali e eu ficava escutando aquele negócio. Meu Deus. Então, ele sabe de todas as coisas, sabe? Ele sabe. E eu sei que ontem a gente foi fazer a ressonância. Ele tinha uma ressonância pra fazer e hoje saiu o resultado. Já tem o resultado, já. A doutora veio lá de Madrid, aqui, tá? Ela veio lá do hospital, aqui na nossa casa. Hoje de manhã ela chegou aqui pra ver como ele tava e pra dar alta pra ele. Porque não era uma sepse, não era uma infecção. Era só uma inflamação aqui. Então, com o tempo vai melhorando. E eu perguntei se passasse de novo, o que a gente faria. Aí tem que ter o acompanhamento ali com a médica dele. A médica dele do postinho ficou acompanhando ali. Ela me ligou quarta-feira, 2 dias depois que a gente chegou. Ela me ligou perguntando do Nini: quando que no Brasil faz isso? Não faz? Não faz. Meu Deus, glória a Deus. Porque Deus tá cuidando de tudo. E a gente veio pra cá não pensando na gente, não pensando em mim, não pensando no meu marido, só pensando nas crianças, só pensando na educação deles, só pensando na saúde deles. E está sendo muito mais do que a gente pediu. Olha como Deus faz. Que às vezes a gente pede tanta coisa boba, supérflua, que nessas coisas, aí sim a gente vê a mão de Deus. Muitas vezes a gente pensa só na gente, né? Aí quando a gente passa por isso, por uma doença e tal, e vê a mão de Deus de verdade, aí sim que a gente cai a ficha. Ele tá com a gente todo o tempo, cuidando de tudo. Então, se você tá aí preocupado demais se não tá acontecendo as coisas com você, olha ao seu redor. Olha ao seu redor, vê se no seu filho não tá com saúde, não está sendo atendido bem. Olhe. Mas porque também, espera, eu estou buscando. Eu estou aqui todos os dias. E mesmo assim, eu não me sinto digna de nada. Eu não sou. Mas eu continuo buscando Ele, a vontade dEle. Mesmo que às vezes eu erre. É normal errar. Mas continuar naquele erro é burrice, né? Então, se Deus te deu uma direção, vai. Se Deus falou pra você ir, vai. Até pra vir pra cá, eu pedi resposta. E ainda eu frequentava a igreja católica, eu fui na missa. E a palavra foi: eu vou estar com vocês. Vai ser fácil? Vai ser tudo fácil? Não, porque a vida com Deus não é assim. A vida com Deus é aflições, é dificuldade às vezes. Graças a Deus nunca passei dificuldade aqui. Nunca. Mas as coisas demoraram a acontecer pra gente aqui. É outro ponto. A gente nunca passou dificuldade. Porque, glória a Deus, a minha cunhada nos ajudou muito. Mas demorou pra sair o nosso papel. Demorou pra conseguir o negócio do hospital. Pra ter acesso à saúde. Demorou, sabe? Mas a gente vê hoje que tá tudo bem, foi transferido, passou tudo bem. Mas na hora da prova lá, na hora de esperar, de sair documento, não sai documento, meu marido não podia trabalhar, não sei o quê.
a gente fica desesperado. Mas quando passa, a gente nem lembra mais, né? Então, às vezes, se tá acontecendo algo na sua vida de ruim, vou falar bem a verdade, de ruim, de preocupante, de medo, senta aí. Como eu falo, queda tranquila, bem tranquila. Pensa, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo que Deus não tá aqui comigo? Eu preciso que Ele esteja aqui. Eu preciso voltar meus olhos outra vez pra Ele. Porque às vezes falta isso. Às vezes você distraiu. E Ele vai querer te colocar na linha de novo. E Ele me colocou. Pensa aí, eu sei que você... Eu sei, tá? E eu até vou tirar aqui o meu versículo do dia, lá do meu devocional Vida Vitoriosa. Tu sabe, né, que eu tenho um devocional, que eu vou colocar aqui na descrição, o link pra você adquirir. O Vida Vitoriosa são combos de devocionais, 365 dias de versículo pra você imprimir. É tudo imprimível, tá? Tudo imprimível. Pra você ter aí na sua casa. E ter uma constância com Deus. E principalmente a sua Bíblia. Vou colocar um link de uma Bíblia também pra você adquirir, se você não tiver. Uma Bíblia bem baratinha pra você adquirir. Porque é muito importante ter uma Bíblia em casa. E ler ela, principalmente, né? Vou tirar aqui com você pra ver qual é a bênção que Deus tem pra nós agora. Tudo é bênção, né? Todo versículo que tem nessa Bíblia é bênção. É uma coisa que Deus quer nos mostrar. Tá? Vamos ver. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tô falando que ele fala. É só você buscar ele. Aqui. Ai, Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom, é bom, é bom o tempo todo. Então, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Espero que esse vídeo edifique sua vida. Que você volte de novo os olhos para Deus. Porque é isso que importa no final. Só isso. Que você volte o seu coração para Ele. Que você aceite Ele como Senhor e Salvador. Tá bom? Até o próximo vídeo. Já me segue aqui. Dá o seu like nesse vídeo. E comenta se alguma coisa que vem no seu coração. Comenta alguma coisa que você já passou. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!